A partir do versículo 3, irmãos, capítulo 9 aí de Daniel, nós conseguimos, se não me engano, em 2 quintas-feiras, investimos aí 2 semanas, para a gente tratar apenas do versículo 3 e 4. A gente não conseguiu avançar muito. Não porque a gente ficou aqui, não porque por qualquer outro motivo, mas porque o nosso tempo é curto, E aí a gente foi considerando algumas questões aqui para aplicar de maneira correta, como a gente precisa aplicar para nós. Mas volte aí os olhos, só para a gente lembrar do que a gente tratou, olhando para os versículos 3 e 4. Dizem aí os versículos que, dentro desse contexto que Daniel estava vivendo, sabendo que Israel estava para voltar para Jerusalém, qual é a reação que Daniel tem? Versículo 3. É registrado que ele voltou o rosto para Deus. Qual é o sentido aqui de voltar o rosto para Deus? É o que vem a seguinte. Ele voltou o rosto ao Senhor Deus para buscar a Deus em oração e súplicas. Então a atitude que Daniel tem é essa atitude de orar, suplicar e se humilhar diante de Deus. Veja, além de dizer que ele buscou, voltou seu rosto para Deus, buscou com oração e com súplicas, ele fez com jejum, pano de saco e cinza. Essas duas últimas atitudes aqui são atitudes de humilhação. Então, versículo 3 mostra para nós, irmãos, e a gente entendeu e aplicou isso, só estou relembrando, de que a atitude de Daniel é uma atitude de orar, é uma atitude de suplicar e de se humilhar diante de Deus. Não só isso, mas também olhamos aí o versículo 4, aonde de fato é registrada a oração de Daniel. Versículo 3 é o resumo, do que vai ser detalhado a partir do versículo 4. Continuando aí, então, versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus. E aí, o que ele fez? Qual que foi, a princípio, o objetivo dele orar ao Senhor? Dele suplicar, jejuar e se humilhar? Foi para que ele pudesse confessar o pecado, tanto dele quanto do povo de Israel. Então, isso é uma outra coisa que nós aprendemos. Oração, súplica, humilhação e confissão. Seguindo, também diz para nós que nessa oração ele não apenas tinha o intuito de confessar o pecado do povo e o seu, mas ele nessa oração reconhece quem Deus é. Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Então, ele tem essas atitudes todas diante do que estava vivendo. Atitudes essas que nós precisamos aplicar, e fizemos isso aí nos 2 estudos anteriores. Para a gente seguir, nós vamos começar o versículo 5. Tentar ver aqui o máximo de tempo que a gente consegue avançar. A gente tem 30 minutos. Então, observe aí a partir do versículo 5. Ele continua na sua oração dizendo: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Mais uma vez, sendo o objetivo de Daniel, a princípio, nessa oração, confessar o pecado do povo, por quê? Porque ainda que o povo tivesse a boa notícia de sair de Israel, de sair da Babilônia, voltar para Israel, de acabar aqueles 70 anos de escravidão, o povo não estava lá tão bem como deveria diante de Deus. Apesar de 70 anos, o povo não estava preparado, não estava uma vida santificada da maneira como Deus
queria que esse povo tivesse. E nesse sentido, irmãos, se a gente for parar para pensar, não é muito difícil de entender que o povo de Israel ainda estava em pecado, ao ponto de Daniel ter que confessar o pecado, colocar o povo de Deus diante desse Deus para que Deus perdoasse aquele povo. Olha só, irmãos, são 70 anos vivendo não dentro da igreja. São 70 anos vivendo não só entre irmãos em Cristo. São 70 anos não vivendo em um acampamento. Já viu como é que é bom a gente poder, lá, né, no início do ano, em fevereiro, ter aqueles dias lá, quase uma semana acampados, aonde a gente só está entre crente, aonde os crentes não pecam, aonde é só culto, palavra, louvor. Parece que a gente está no céu, não é? De certo modo, é fácil a gente ser crente estando com crentes, não é? É fácil ser crente vivendo dentro da igreja. O problema é quando a gente sai. O problema é quando a gente tem que conviver com pessoas que não estão nem aí para Deus, que não vivem como Deus quer. O difícil é a gente ter que conviver com pessoas que têm uma conduta de vida totalmente diferente da nossa. E se é difícil para nós vivermos fora da igreja, quanto mais escravos em uma nação totalmente pagã, idólatra, e isso por 70 anos. Irmãos, nós temos um grande problema, né? Dependendo aí, é um grande problema. Porque nós somos muito influenciáveis. Ou seja, quanto mais tempo a gente convive uns com os outros, mais fácil se torna, como que eu posso dizer, né? É mais fácil a gente ter certas atitudes parecidas que o outro tem, não é? Quando a gente pensa no nosso casamento, a nossa família, com certeza muita coisa do que a gente é parecido com aquilo que os nossos pais são ou foram. Com certeza muita coisa que hoje nós somos é por influência do nosso cônjuge. E aí, preste atenção nisso, são 70 anos onde esses cristãos, ou esse povo de Deus, ficou longe da vida que eles tinham em Israel, ouvindo a lei, colocando em prática, podendo colocar em prática o que Deus exigia, o que Deus queria. Então não é muito difícil da gente pensar que Daniel estava certo de ter essa oração, essa atitude de oração, por olhar para aquela nação e entender: esse povo foi influenciado, esse povo está em pecado, e esse povo não está preparado para voltar para a terra santa, para adorar o Deus santo e para viver de maneira santa. Esse povo traz consigo uma cultura pagã que, se permanecer lá na cidade santa, com a presença do Deus santo, Deus vai castigar. Então é só esse detalhe, né, para a gente considerar de que essa era a realidade e que aí a gente pode aplicar para nós, né, nos dias de hoje. Com certeza, meus irmãos, isso tem sido a realidade da igreja, né? Às vezes não é a igreja que influencia, mas é o mundo que influencia a igreja. Às vezes não é o cristão que influencia os descrentes, mas o inverso. E aí a gente vai vivendo a nossa vida comum, se acostumando, 70 anos, uma vida aonde não é como Deus nos chama para viver. Se assim tem sido, irmãos, a nossa atitude é orar, confessando o pecado do povo, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida do povo. E Daniel está fazendo isso mais uma vez. Ele vai fazer isso aqui em vários versículos. Mas o versículo 5, então, já repete essa ênfase, né, na oração de Daniel. Temos pecado e cometido iniquidades
procedemos perversamente e fomos rebeldes, de maneira que se apartaram dos mandamentos e dos juízos de Deus, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Versículo 6. Ele continua a descrever em outras palavras essa realidade. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então, eles não somente fizeram o que não agradava a Deus, não somente estavam vivendo em pecado, mas eles não apenas haviam se afastado de Deus, seguindo o próprio coração, mas Daniel vai reconhecer e vai confessar esse pecado do povo, que foi um pecado de não dar ouvidos àqueles que Deus usou e levantou para falar ao coração do povo, para poder exortar o povo, para poder chamar a atenção do povo daquilo que eles estavam fazendo de errado e deveriam corrigir. E aí a gente entende, não é muito difícil também, de entender que nos dias de hoje, quantas das vezes o povo de Deus é negligente em relação àquilo que ouve por parte daqueles que Deus tem usado e levantado para, olha, você está em pecado, você está em erro, você precisa se corrigir, você precisa voltar para Deus. Será, irmãos, que nós não estamos vivendo num contexto parecido? Por que é importante a gente refletir sobre isso? Porque se essa tem sido a nossa realidade, o que está relacionado à ação de Deus, num contexto onde essas coisas estão acontecendo, é de Deus castigar, é de Deus trazer juízo. Então, se nós como povo de Deus estamos vivendo nessa circunstância, a nossa atitude tem que ser como a de Daniel. Porque a realidade é que, se a gente continuar assim, Deus vai castigar, vai tratar com o seu povo, Deus vai derramar o seu juízo. Versículo 7, irmãos. Ele continua: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Perceba que Daniel não é apressado em fazer essa oração, mas ele vai detalhando especificamente os pecados que o povo estava cometendo. Estamos pecando, estamos nos afastando do Senhor, estamos deixando de ouvir aqueles que o Senhor levantou e usou para que a gente se corrigisse. E aí no versículo 7, ele reconhece que a Deus pertence a justiça, ou seja, de que a condição que eles estavam vivendo era uma condição onde aquilo era resultado do que eles fizeram contra Deus. De que a dor, a aflição, a escravidão, nada mais era do que justo da parte de Deus. O castigo que eles estavam vivendo, experimentando, era justo, porque eles pecaram. Então ele reconhece, ele tira a culpa de qualquer coisa que possa ter acontecido, para dizer: a culpa é nossa, o pecado é nosso. Não é Deus que não nos ama, não é Deus que é carrasco, mas Deus é justo. A ti pertence a justiça, mas a nós o quê? Reconhecer que estamos errados, o corar de vergonha. E aí lá no finalzinho do versículo 7, ele também diz e reconhece que por causa do pecado, porque Deus é justo, Deus havia os lançado por causa das transgressões que eles cometeram contra Deus. Versículo 8. Ó Senhor, ele repete, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais. Por quê? Porque temos
pecado contra ti. Nesse sentido, irmãos, será que nós estamos com os nossos olhos abertos e enxergando nitidamente que nós estamos em pecado, que o povo está vivendo em pecado, que às vezes o sofrimento que nós estamos vivendo é por causa do nosso pecado, porque Deus é justo? Ou a gente está vivendo uma vida no meio do povo pagão, toda uma vida onde a gente está sendo influenciado e está se acostumando com o estilo de vida pagão, depravado. Então essa é a nossa realidade, né? Milhares de anos se passaram e a gente vive entre pessoas que não temem a Deus, pessoas que vivem entregues ao próprio coração, e a gente não pode se acostumar com essas coisas, achar que isso é normal, aceitar isso para a nossa vida, mas a gente precisa reconhecer. Versículo 9. Mais uma coisa que Daniel reconhece a respeito de Deus. Então, lá no início ele reconhece. Basicamente, irmão, só para fazer um resuminho aqui. Basicamente, a maior parte dessa oração, Daniel ele tem duas atitudes. A primeira é reconhecer quem Deus é. Então, lá no início, lembra que ele começa a oração dizendo: Deus grande, versículo 4, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí depois no versículo 7, a gente observou isso, ele reconhece outra coisa: a ti, Senhor, pertence a justiça. No versículo 9, ele vai reconhecer outra coisa. Então, resumidamente falando, em boa parte dessa oração, a atitude de Daniel é reconhecer quem Deus é, mas reconhecer o pecado do povo e confessar o pecado do povo. Quando a gente olha, por exemplo, para Isaías, que é um texto que a gente conhece, capítulo 6, é isso que acontece. Isaías contempla a glória de Deus, a santidade, a majestade, a grandeza, o poder de Deus, a soberania. Então a primeira coisa é: Deus é santo, Deus é grande, Deus é temível. Mas aí a segunda coisa que ele reconhece é o quê? Ai de mim, porque sou pecador. Isso nos ensina muito, porque a nossa atitude deveria ser a mesma, né? A gente precisa reconhecer que Deus é bom, misericordioso, etc. Mas Deus é grande, Deus é justo. A gente precisa reconhecer que nós estamos em pecado. A culpa não é do outro, a culpa não é da situação tal que aconteceu. Não, irmãos, é a atitude e escolha nossa de pecar contra Deus. Então, em boa parte da oração, é isso que vai acontecer. Reconhecimento de quem Deus é, reconhecimento de quem o povo era, do seu pecado e confessar o pecado. Versículo 9, Daniel reconhece outra coisa a respeito de Deus. Ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Então, são duas coisas que estão cada uma num lado da balança. Deus não é só castigo, juízo, ira, mas Deus também é graça, misericórdia, perdão, bondade. Mas eu não posso pensar que Deus é só isso, ou só aquilo. Deus é tanto isso, quanto isso. A primeira coisa que Daniel faz é: eu reconheço que o Senhor é santo, tem todo direito de poder nos castigar, porque nós estamos em pecado. Mas apesar disso, ele lembra a Deus, como Moisés muitas das vezes lembrava a Deus em relação ao pecado do povo. Lembra da tua aliança, lembra da tua promessa.
Seja misericordioso com esse povo e perdoe o pecado do povo. O versículo 9 é a mesma coisa. Daniel está dizendo: eu reconheço, Senhor, que Tu és santo, grande, temível, justo, mas o Senhor também é misericórdia e perdão. Ele reconhece isso porque lá na frente ele vai pedir, suplicar o perdão de Deus sobre a vida do povo. Continuando o versículo 9. Ao Senhor então pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Veja, Daniel não se cansa em repetir, enfatizar que o povo estava em pecado. Versículo 10. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos e profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, preste atenção aí, irmãos. Por que o povo ficou 70 anos escravo na Babilônia? Por que Deus castigou e esse povo sofreu? Porque Deus havia dito: olha, eu sou santo, eu os chamo para ser santos. Vivam em santidade. Se vocês viverem em santidade, vocês serão felizes. Se vocês não viverem em santidade, se desviarem de mim, viverem para si mesmo, para o próprio coração, pecando contra mim, eu os castigarei. A palavra que Daniel usa aqui é: por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Uma das coisas que às vezes a gente não faz, irmãos, é reconhecer o nosso pecado. E que muitas vezes o sofrimento que nós estamos vivendo é por causa do pecado. Aí eu abro um parênteses, tá? Não sejamos como os amigos de Jó, onde todo sofrimento significa que é fruto do pecado. Não. Mas a gente precisa ter esse discernimento e essa honestidade de reconhecer que se nós estamos vivendo em pecado, primeiro, que nós estamos vivendo em pecado. Se nós estamos vivendo em pecado, talvez os sofrimentos é resultado dessa vida pecaminosa. O que Daniel menciona aqui é aquilo que, vez por outra, também eu menciono aos irmãos, que é o capítulo 28 de Deuteronômio. Abra aí só para você observar. Eu já pedi várias vezes para os irmãos em casa poder fazer a leitura desse texto, porque o texto é longo, né? Então a gente não tem condições de ler todo o capítulo aqui. São 68 versículos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Você lê em casa, tá? Porque a leitura é longa. Ainda que lá nos dias do Antigo Testamento, né, e do Novo Testamento, o povo estava acostumado com esse negócio. A lei toda era lida ao povo, e o povo ficava quietinho, não dormia, não saía para tomar água, ficava atento. Mas olha aí, o capítulo 28, no início, né? O título: As bênçãos decorrentes da obediência. Só para os irmãos aqui observarem. Versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, aí começa. Vocês me obedecerem, o que ele faria? O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí vai sendo dito uma série de outras coisas que Deus faria se o povo fosse obediente a ele. A partir do versículo 15. Então olha só. Você tem 14 versículos aonde Deus fala daquilo que faria se o povo fosse obediente. Mas você tem, do versículo 15 ao 68, dão quantos versículos? Quanto? 53. 53? Mais de 50 versículos de 68,
14 são só em relação às bênçãos. E mais de 50 versículos é em relação às maldições. Por quê? Alguém sabe responder? Por quê? O capítulo tem mais versículos sobre maldição do que sobre bênção? Alguém? Não precisa ter coragem não, irmãos. Nós estamos aqui entre irmãos. Hã? A gente peca muito. O que mais? E aí, Eliseu? Imagina, não? E aí, Ana? Vou fazer igual meu professor de sistemático. E aí, ladies? Hã? Desobediência. O que você acha, Eliane? Meus irmãos, quanto mais repetição, mais isso significa o quê? Quanto mais repetição, mais ênfase. Para que há ênfase? Estou te avisando. Está me ouvindo? Estou falando. Vou te dar mais uma chance. Vou contar até 5. Não é assim que a gente faz com o filho? É para enfatizar de que se o povo não se atentasse para o que Deus estava falando, eles iam sofrer, irmãos. Deus está repetindo, olha, vocês estão vendo? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Depois, por favor, se você não leu, leia o capítulo 28. Vai vendo o que Deus vai dizendo e descrevendo a partir do versículo 15 em relação às maldições. Se eu tivesse no lugar do povo de Israel, aqui eu estou falando a teoria, tá? Porque às vezes a gente é igualzinho o povo de Israel, né? É fácil falar, mas tá lá é outra coisa. Mas se eu tivesse aqui no lugar do povo de Israel ouvindo esse negócio, acho que pelo menos um medozinho eu ia ter no coração. Então Deus está assim, olha gente, estou repetindo para vocês se atentarem, porque é isso que vai acontecer. E aí, anos se passaram, Daniel sabia disso. Ele era um conhecedor da lei. E ele estava citando aqui, provavelmente, muito provavelmente, capítulo 28 de Deuteronômio. Foi por causa do nosso pecado. Foi porque a gente não deu ouvidos ao que Deus repetiu, enfatizou que iria acontecer, que nós estamos sofrendo. É que nós fomos amaldiçoados. O próprio povo de Deus foi amaldiçoado. Estavam sofrendo e sendo castigados. Versículo 12. Então, irmãos, não é brincadeira. Enquanto é tempo, é oportuno a gente se arrepender e corrigir a vida. Deus é bom, misericordioso. Cristo fez tudo por nós. Nós não vamos mais para o inferno. Glória a Deus por isso. Mas aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Aquilo que a gente fizer que não agradar a Deus, vai ter os seus efeitos, porque Deus é aquele que corrige. E o autor aos Hebreus disse, né, que Deus corrige a quem ama. É correção, mas é sofrimento. Então que a gente não insista em desobedecer e fazer o que é errado. Versículo 12. Daniel vai reconhecer que mais uma coisa sobre Deus. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós. Então, Deus falou que iria castigar se o povo desobedecesse. Aí Daniel está dizendo, foi isso mesmo que aconteceu. Deus confirmou sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízos que nos julgavam.
e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. 13. Ele vai reconhecer algo a respeito do povo. Como está escrito na lei de Moisés. Veja só, né? Está citando justamente a lei de Moisés, onde está lá as maldições e as bênçãos. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, olha só, irmãos. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à verdade. Sabe o que é pior? É que, de certo modo, a gente tem um conhecimento maior do que as pessoas que não têm Deus. É de que a gente sabe o que é pecado. De que a gente tem o Espírito Santo para falar assim. Você pode até pensar assim: ah, não, eu não sei o que é pecado. Mas aí você tem um problema, entre aspas. Porque a gente tem o Espírito Santo para falar no nosso ouvido: ei, você está pecando. E aí ele não fala só uma vez. O que Deus é, irmãos? Sim, mas qual é a didática de Deus para conosco, que é a mesma que um pai tem para com os filhos? Repetição. O Espírito Santo vai repetir. Você está em pecado, você está em pecado. Então nós temos uma vantagem, porque nós temos o conhecimento. Nós temos os nossos olhos abertos para enxergar o que antes a gente não enxergava. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a igreja, nós temos os irmãos em Cristo. Mas o que é pior é ter tudo isso, estar vivendo em pecado, Deus está nos castigando e a gente não fazer nada. Daniel disse isso aqui, ó. Apesar de todo o sofrimento que nunca se viu debaixo de todo o céu, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e fazer aquilo que é certo. A gente vai vivendo, irmãos, vai levando. Não nos incomoda viver da maneira que nós estamos vivendo, que não agrada a Deus. A gente se acostuma com o sofrimento, porque é melhor sofrer do que viver como Deus quer. Às vezes a gente sente assim, né? Versículo 14. A gente vai parar no versículo 15, que são os versículos aonde Daniel tem essa característica na sua oração de reconhecer quem Deus é, reconhecer o pecado do povo. Porque a partir do versículo 16, Daniel vai pedir para que Deus perdoe o pecado do povo. Versículo 14, então. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e os fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz. Pois não obedecemos à sua voz. Aqui no versículo 14, ele reconhece mais uma coisa a respeito de Deus. Repetindo as mesmas coisas. Reconhece as mesmas coisas em relação ao povo. Não obedecemos à sua voz. E aí no versículo 15, ele encerra essa parte dizendo: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome. Então está reconhecendo algo sobre Deus. Como hoje se vê, e aí reconhece algo sobre o povo. Temos pecado e procedido perversamente. Por que Daniel repete tanto as mesmas coisas? Você pode resumir esses quase 15 versículos em duas coisas. Eu já falei, né? Daniel reconhece quem é Deus e reconhece o pecado do povo.
A gente pode resumir quase 15 versículos em duas coisas. Mas por que ele está repetindo? Sendo chato. Porque às vezes quando a gente repete demais, a gente acaba sendo chato. Mas por que ele está repetindo tanto? Porque repetição, irmãos, demonstra que a gente está enfatizando e que é muito uma coisa. E Daniel está falando diante de Deus. Porque Deus quer ouvir, né, da nossa boca, dos nossos lábios, que a gente está em erro, que a gente está pecando. E Daniel faz isso, porque ele entende que precisa deixar, entre aspas, aí, claro para Deus: Senhor, nós pecamos. Nós pecamos, Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. É isso mesmo, Senhor, nós estamos errados, o Senhor está certo em nos castigar, porque a gente fez o que não deveria. Nós estamos em pecado. Ele vai repetindo. Ele quer deixar claro para Deus: Senhor, ouça a nossa oração de confissão. Estamos em pecado. Estamos em erro. A gente precisa, meus irmãos, ter uma atitude pessoal e coletiva. Pessoal, porque a gente peca de maneira individual. A gente tem que confessar o nosso pecado. A gente tem que demonstrar que, de fato, a gente reconhece que está vivendo de maneira pecaminosa. Mas, por outro lado, a gente precisa se importar com o povo, né? Com a igreja, que está vivendo da mesma forma. Às vezes a gente tem uma atitude de se importar quando se importa somente conosco, em relação ao pecado. Mas e do povo? E das pessoas que são irmãos em Cristo, que a gente conhece e sabe do pecado delas? E às vezes fica indignado. Mas a gente tem se importado de colocar essas pessoas diante de Deus em oração, pedindo perdão e reconhecendo que o povo está vivendo assim, um pecado. A gente precisa agir assim para que Deus tenha misericórdia de nós e não nos castigue como a gente merece, para que a gente viva tempos de alegria e tempos de paz. Meus irmãos, então, olhando para o capítulo 9, esses primeiros 14 versículos, a gente tem essa primeira parte da oração de Daniel, aonde se resume naquilo que nós falamos. E o objetivo não é apenas a gente entender isso, mas procurar ter isso no nosso coração, desenvolver isso no nosso coração. Por exemplo, é lógico que a gente não vai generalizar, mas em alguns casos, nós estarmos com a maioria dos nossos bancos aqui vazios é por causa de pecado. Por falta de priorizar, por falta de se importar, valorizar, etc. Agora, é lógico que existem alguns irmãos que são impossibilitados, por uma série de circunstâncias, de estarem aqui. Então, não necessariamente isso é pecado. Mas naquilo que diz respeito a ser pecado, como por exemplo, um outro exemplo, em relação a dízimos e ofertas, nem todos são. E estão em pecado. Às vezes por causa da avareza, por falta de confiar em Deus, por falta de gerir e organizar a vida financeira, etc. Nesses dois exemplos onde isso é pecado, o que a gente precisa fazer? Deus, tem misericórdia do teu povo. Está errado, isso é pecaminoso, não é porque a gente é melhor. Mas Deus toca, trata, trabalha para que o povo, corrigindo isso, Deus possa abençoar, irmãos, porque uma coisa é certa, se há pecado, Deus pode até ser misericordioso, mas Ele não vai abençoar como Ele gostaria, pelo contrário, Deus pode até estar pesando a sua mão e castigando. Vocês estão entendendo? Então é benefício para nós. Nós não podemos viver como crentes em pecado, achando que Deus vai estar presente, que Deus vai estar aceitando o que a gente faz, que o que a gente está cantando, Deus está chegando no céu, que as nossas...
Pode ser que a gente esteja aqui fazendo coisas que Deus não esteja considerando. E aí, quer uma prova disso? Você tem Isaías capítulo 1. Depois lê na sua casa. Que Deus fala assim para o povo: olha, o que vocês estão fazendo aí está me cansando. Eu não quero. Eu quero que vocês façam a justiça, o que é reto. Atenda ao órfão, à viúva. Guarde o sábado. Coloque em prática as leis. Deus é misericordioso, irmãos, mas se a gente está vivendo em pecado, Deus não vai nos abençoar como Ele poderia. E aí, nesse sentido, a gente precisa desenvolver esse sentimento de: Deus, tem misericórdia do teu povo. Por que teu povo não vem na igreja? Por que teu povo, às vezes, vem em certas coisas, mas não vem em outras? E por aí vai. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude, irmãos. Vamos orar? Encerrando. Ficar de pé. Deus, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de falar com o Senhor depois de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra fala ao nosso coração. Ela nos constrange, porque ela revela, ó Deus, o nosso pecado. E é para isso que ela serve. Ela serve para revelar o nosso pecado, mas principalmente para revelar, ó Deus, a obra maravilhosa de Cristo em relação à nossa falha em ser o que a gente precisava. Deus, ajude-nos a ter o mesmo sentimento e as mesmas atitudes que Daniel. Ó Deus, livra-nos de estar vivendo em pecado, sendo, ó Deus, recebendo do Senhor uma mão pesada sobre a nossa vida. Tem misericórdia, ó Deus, para que o mesmo não esteja acontecendo na vida do teu povo. Que aquilo, ó Deus, que está sendo feito de errado, seja corrigido. Que, ó Deus, possamos confessar, reconhecer o pecado do teu povo diante do Senhor. Ó Deus, a gente aproveita para reconhecer que muitas vezes o nosso ânimo, ó Pai, em fazer as coisas para o Senhor, em nos envolvermos com as coisas do Senhor, com a igreja, em cumprirmos com aquilo que um dia professamos fazer, que faríamos, de estar nos trabalhos, de apoiar os trabalhos. Ó Deus, temos sido falhos. Perdoa-nos nisso. Desperta-nos, ó Deus, para que a gente possa estar aqui e aproveitar enquanto é tempo. Mais uma vez te agradecemos, nos leva em paz, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.